Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Química da Unifavest, Lages, Santa Catarina. Hoje é dia 30 de abril de 2020. Na nossa revisão para a primeira avaliação, a gente vai fazer então juntos o exercício 7.73 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos. O autor é o David Johnson, é o nosso livro base da disciplina. Então vamos lá. Vamos explicar aqui, vamos ler o enunciado juntos e depois a gente resolve o exercício. Vamos lá. Exercício 7.73. O circuito está em estado permanente, em corrente contínua, em T igual a 0 menos. Calcule letra A, VC, letra B, IL, letra C, I e letra D, IR, em T igual a 0 menos e em T igual a 0 mais. Depois eu vou dizer para vocês compararem, né? Aqui, se vocês olharem, vocês também têm a resposta do exercício. Então, no final, vocês comparam para ver se a gente chegou certinho nos valores, né, que a resposta aqui está dando para o exercício. Ok, então vamos lá. Vamos pegar o exercício e vamos resolver. Então, a gente vai analisar para T igual a 0 menos e para T igual a 0 mais. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa, o que vai acontecer? Essa chave no instante T igual a 0, ela vai se abrir. Outra coisa, o indutor, num tempo em regime permanente, ele se comporta como um curto-circuito e o capacitor em regime permanente se comporta como circuito aberto. Como a gente já tinha visto, né, nas aulas lá presenciais no início do semestre, a gente já tinha vindo trabalhando, né, com esses temas. Então, da mesma maneira, é o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente mantém essa chave fechada. Então, a chave aqui está fechada. O indutor aqui é um curto. O capacitor estaria aqui, mas como ele abriu, né, então ele acaba não existindo. E agora a gente vai iniciar primeiro para um tempo T igual a 0 menos. O que o exercício pede? VC, IL, I e IR. Então, ele quer essas 4 variáveis, para T 0 menos e para T 0 mais. Então, tá. VC. Bom, se o meu capacitor ele estava nessa posição aqui, então a gente vai dizer que VC é exatamente a tensão em cima desse resistor aqui. Eu chamei esse resistor de R3, então eu vou dizer que VC é igual a VR3. Bom, para a gente encontrar o valor de VR3, primeiro a gente vai fazer a resistência equivalente total. Então, quem é a nossa resistência equivalente total? A gente vai pegar o 2 ohms e vai colocar em paralelo com 8 ohms. Primeiro esses dois em paralelo e depois o resultado dele a gente vai somar com esse 2 ohms aqui que vai estar em série. Então, 2 paralelo com 8 é 2 vezes 8, 2 mais 8. E o resultado, mais 2. Isso vai dar o resultado de 36 por 10, dividido por 10. Bom, então, se a gente tem o valor do R equivalente, a gente vai dizer que a minha corrente de entrada, essa minha corrente de entrada aqui, nada mais é do que a tensão, 18 volts, dividido pelo R equivalente, ok? Por quê? Porque a gente pegou o circuito e deixou como uma única fonte e uma única resistência. Então, a corrente de entrada dele, a gente vai fazer a partir da primeira lei de Ohm, que está escrita aqui, V igual a R vezes I. A gente vai dizer que o 18 volts, R equivalente total, vezes a corrente de entrada. Então, com isso, a gente vai encontrar a corrente de entrada 5 amperes. Ok. Então, se eu sei que essa corrente que está saindo aqui, que é a minha corrente de entrada, é 5 amperes, então, eu vou dizer que a tensão aqui em cima do resistor R1 nada mais é do que, de novo, V igual a R vezes I.
Então, tensão VR1 vai ser igual a resistência R1 vezes a corrente de entrada. Qual é a resistência R1? 2 ohms. Corrente de entrada, acabamos de calcular, 5 amperes. Então, a tensão VR1 é 10 volts. Bom, quem é a tensão VR3, que é o que a gente quer, porque VR3 é exatamente a tensão que estaria aqui em cima do capacitor, VC. VC igual a VR3. Então, a tensão VR3 nada mais é do que a tensão de 18 menos a queda de tensão em cima desse resistor aqui, que a gente acabou de calcular como 10. Então, 18 menos 10, eu tenho 8 volts. Então, a tensão nesse ponto aqui é 8 volts, que é meu VC de 0 menos. Beleza, então a gente conseguiu encontrar a nossa letra A, VC de 0 menos. Agora, a gente vai para IL. Qual o valor de IL? Qual é essa corrente que está passando aqui, ó? IL é a mesma corrente, IL nesse caso, e mesma corrente que I. Por quê? Para T de 0 menos, o meu capacitor caiu fora, né? Então, IL e I são a mesma. Então, IL vai ser igual a I. Mas, se eu tenho VR3, atenção, VR3, e tenho a resistência, eu encontro a corrente I. Então, eu vou dizer que VR3 é igual a R3 vezes I. Ou seja, I vai ser tensão VR3, que é 8 volts, dividido pela resistência, que é 2 ohms. Então, eu acho que o meu I é 4 amperes. E o meu IL de 0 menos também é 4 amperes. Ok, agora só está faltando o valor de IR de 0 menos. Quem é IR de 0 menos? Bom, se eu sei a corrente que está entrando aqui, que é a corrente de entrada, e eu sei a corrente que está saindo, que é IL, então eu tenho aqui no nó A, eu vou fazer lei de Kirchhoff das correntes, que vai ser a corrente que está entrando vai ser igual ao somatório das correntes que estão saindo, que é IL mais IR. Então, é o que a gente vai fazer. Lei de Kirchhoff das correntes no nó A. I de entrada é igual a IR mais IL. Então, quer dizer que o meu IR nada mais é que a corrente de entrada menos a corrente IL. Então, 5 menos 4, IR igual a 1 ampere, para T de 0 menos. Bom, agora vamos fazer a análise para T de 0 mais. Para T de 0 mais, o que vai acontecer? Então, a minha chave, no instante T, ela vai abrir. Se ela abrir, significa que toda essa parte aqui não vai estar passando corrente. Então, eu vou inutilizar toda essa parte aqui, ok? Mas agora, no instante T0+, logo após essa chave ter aberto, o meu indutor, ele vai estar presente no circuito e o meu capacitor também. Então, a gente vai fazer o desenho do meu novo circuito, que é o meu indutor, a minha resistência R2, minha resistência R3 e o meu capacitor. Bom, a gente tem duas regrinhas, né? A gente sabe que no indutor a corrente não pode variar bruscamente, então a gente vai dizer que a corrente IL de 0 menos é igual a IL de 0 mais, que é o mesmo 4 amperes que a gente já calculou. A mesma coisa no capacitor. A gente sabe que a tensão no capacitor não pode variar bruscamente. Então, significa dizer que VC de 0 menos é igual a VC de 0 mais, que é igual a 8 volts. Ok, então o que fica faltando para a gente? Fica faltando para a gente calcular I de 0 mais e IR de 0 mais. Como é que a gente vai calcular a corrente I de 0 mais? Bom, se a tensão VC
não pode variar bruscamente e o capacitor está em paralelo com o resistor R3, significa que VR3 continua a 8 volts. E qual é o valor da corrente I? O valor da corrente I nada mais é do que a tensão VR3 é igual a 2 ohms, que é o valor da resistência, vezes I. Então, I vai ser 8 volts, que não mudou por causa que o resistor R3 está em paralelo com o capacitor, dividido pela resistência de 2 ohms. Então, meu I de 0 mais é 4 amperes. Meu I de 0 menos era 4 amperes, meu I de 0 mais acaba sendo 4 amperes também. Mas os motivos pelo qual ele é 4 amperes para 0 menos e 0 mais não é o mesmo, né? No primeiro momento, eu tinha que I era 4 amperes, porque I era igual a IL. E agora, no segundo momento, a gente tem que I é 4 amperes, porque a tensão do capacitor não muda. I não é mais igual a IL, mas a tensão VR3 continua em paralelo com o VC, então continua sendo igual a 0 menos, né? VC de 0 menos igual a VC de 0 mais. Bom, por último, o que a gente tem? IR de 0 mais, que é a minha letra D, né, do exercício. IR de 0 mais, se a gente for ver na indicação que o exercício traz, nada mais é do que o oposto a IL. Se eu sei que IL não mudou, né, então o meu IR vai ser igual a menos, porque elas estão em sentidos opostos, IL de 0 mais, que é igual a menos 4 amperes. Bom, pessoal, então era isso, essa é a solução, né, do exercício 7.73 do livro base que a gente vem seguindo. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção, então, e até a próxima.